Bom dia, garotada do sexto ano D. Nós vamos ver um assunto sobre gráficos, que é leitura e interpretação de tabelas e gráficos, de colunas ou barras simples ou múltiplas, referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas. Essas barras simples é quando é só uma barra ou coluna. Múltiplas é quando são duas ou mais. Tem um texto, uma apostila, que tem tudo sobre gráficos, o que são gráficos, elementos dos gráficos, classificação dos gráficos, variáveis categóricas, que tem a discreta e contínua, comparação de variáveis categóricas e quantitativas e exemplos delas, frequência absoluta e frequência relativa. E as definições e exemplos também relacionadas com essas frequências, certo? O que para o nosso estudo vai ser apenas dos gráficos. Eu coloquei todos os gráficos, tipos de gráficos, mas nós vamos ver só os gráficos de colunas ou barras simples e múltiplas, certo? Aí tem a atividade aqui, que você vai observar o gráfico em PDF, está bem claro, com as mesmas cores. Aí você pode observar a legenda com as cores. Aqui está em preto e branco, é mais complicado um pouco para você compreender. Aí você vai observar o gráfico, ler o gráfico e vai responder a questão correspondente a esse gráfico aqui. Aí marca a alternativa correta, certo? Quando você for entregar, primeiro quesito, se for letra A, B, C ou D, você só coloca a letra maiúscula, de caneta azul ou preta. Segundo quesito, do mesmo jeito. Você vai observar aqui o gráfico, que é o gráfico abaixo, resiste às temperaturas médias, em graus Celsius, nos 8 meses iniciais de um certo ano. Aí tem o gráfico e vem a pergunta aqui, correspondente a esse gráfico. Você vai interpretar e marca a alternativa correta. Coloca uma letra só, maiúscula, de caneta azul ou preto, que fique bem legível. No terceiro, também um gráfico, só que esse agora é um gráfico de barras duplas, Tem duas barras. Você vai observar o que está pedindo na questão, O gráfico mostra a divisão percentual de acordo com o grau de instrução do mercado de trabalho para deficientes no período de 2007 a 2010. Aí determina os elementos que estão incluídos no gráfico. Aí aqui, todos esses elementos aqui você vai observar na definição que tem na apostila. Tem todas essas definições. Aí você vai observar o gráfico e ver quem é o título, quem é a fonte, quem são os números e a legenda, certo? No quarto quesito, você tem outro gráfico, agora um gráfico de barras múltiplas, tem 4 barras em cada um, 4 barras, tem uma certa distância aqui de um para o outro, que esse gráfico de barras simples ou múltiplas diferencia de outro tipo de gráfico que você tem na apostila. Vendas por região, então tem geladeira, fogão, micro-ondas e cafeteira. Por exemplo, geladeira é a primeira barra, fogão a segunda, micro-ondas a terceira e cafeteira a quarta. Aí vem as perguntas. Em que região vendeu mais geladeiras? Aí você vai observar em qual a região que vendeu mais geladeiras de acordo com a altura da barra. Em que pode ser uma região ou mais de uma região. Se for 2 ou 3, você coloca as 3 regiões, certo? Se for só uma, coloca só uma. Se for 2, coloca 2. Se forem 3, coloca 3. Se for a 4, as 5, coloca todas elas, o nome. Em que região vendeu menos micro-ondas? Aí você vai ver no gráfico aqui, o micro-ondas é a terceira barrinha. Vai ver no gráfico o ano em que vendeu, a região em que vendeu menos micro-ondas. C. Em que região vendeu mais fogão? O fogão é a segunda barra,
Você vai observar o que vendeu mais fogão, em qual região. Pode ser 1, 2, 3, 4 ou nas 5 regiões. D. Qual é a soma total do número de cafeteiras vendidas nas 5 regiões? Então você vai ver. Na primeira região, quantas cafeteiras vendeu? Na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Aí soma todas elas para ver o total de cafeteiras que vendeu nessas 5 regiões, certo? E o quinto quesito, também de barras, aqui é de barras, 4 barras, que são barras múltiplas, né? Quer saber o valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade, em reais. Aí tem a fonte, aí aqui as perguntas. Em qual região da zona urbana é maior o número de homens? Então a região urbana é essa primeira aqui, que são essas primeiras 2 barras, o homem e depois a mulher. Em qual região da zona urbana é menor o número de mulheres? Então aqui na zona urbana você vai observar o segunda coluna, em que é menor o número de mulheres. Aí você vai colocar o nome da região. C. Em qual região da zona rural é maior o número de mulheres? Então na zona rural são esses aqui, é o terceiro e o quarto. O terceiro são os homens da zona rural e o quarto são as mulheres da zona rural. Então quer saber em qual região da zona rural é maior o número de mulheres? Aí você vai observar no quarta coluna, em qual região dela é maior o número de mulheres. E em que região da zona rural é menor o número de homens? Então, nessa zona rural aqui, a terceira coluna, você vai identificar em qual delas é menor o número de homens. Em qual região dessas da zona rural é menor o número de homens. Respondam, coloque o resultado, a questão, coloquem o seu nome, o título do conteúdo e as questões respondendo A, B, C, D. Primeiro quesito, aí coloca a letra A, B, C e D e a resposta correspondente. Uma letra bem visível, se possível colocar a letra de forma para ficar mais fácil de compreender, né? E caneta azul ou preta. Bom dia.